Quando eu falo de uma efusão do Espírito, quando eu falo de avivamento, de glória, de graça e de línguas estranhas, eu não falo em um mero mover de Deus para fazer um espetáculo ao homem. Poder de Deus não é para gerar homens que venham dar espetáculo na igreja, e nem de mulheres que venham fazer da igreja um palco para expressarem os seus atributos físicos e psicológicos. Não, o avivamento ele é muito mais profundo do que isso. A Bíblia Sagrada ensina porque é que nós recebemos o Espírito Santo. Recebereis o poder que há de vir do alto, e ser-me-eis testemunhas. Para isto é o avivamento. Se você é desses crentes que vai muito em vigília e vai muito em culto de avivamento, e aqui dentro é um leão de Deus, porque pula, planta bananeira, grita, sai correndo, profetiza, interpreta, fica todo esquisito e começa a fazer umas coreografias santas, parabéns, você já conhece o Espírito. Mas deixa-me lhe fazer hoje aqui uma pergunta: você é assim também quando está fora da igreja? Ou toda manifestação de Deus se dá apenas quando você entra dentro de um santuário como esse? Será que você pensa que o poder de Deus ele é como tocar de um botão desses, de um interruptor de energia elétrica, que você vem para a igreja e lá do lado onde você senta já tem um interruptorzinho, você aperta e o Espírito Santo vem sobre si, e quando vai embora desaperta e a energia vai embora? O Espírito Santo não é uma mera energia, ele não é alguém para ser tratado apenas de domingo a domingo ou de segunda em segunda. O Espírito Santo é um amigo de todas as horas. Você tem que sentir a presença dele a todos os instantes. Deixa eu lhe contar uma história. Um dia desse eu estava aí viajando pelo Brasil e eu fiquei na casa de um irmão lá no Rio Grande do Sul. E o sulista é diferente de nós que estamos aqui na parte nordeste e norte do nosso país. O sulista tem uma descendência de europeus, e por isso eles são mais frios, eles pensam muito para falar, eles sondam a gente. Pregador, para conquistar um sulista, tem que estar ungido por Deus. E esse irmão me baldeou ali durante uma semana que eu fiz uma campanha lá, e todas as vezes que eu estava dentro do carro, quando eu ficava muito cheio de Deus, isto graças a Deus, por misericórdia, acontece sempre, estava cheio do poder de Deus, e então quando eu fico cheio eu dou uma rajada de língua estranha, e ninguém tem nada a ver com isso, porque eu falo em línguas, eu falo a Deus, amém? Quem concorda comigo? Pois bem, e num desses dias eu dava aqueles gritos de glória e falava em língua estranha. O irmão tomava cada susto, irmão, que eu queria que você visse ele. Num dos dias ele não aguentou, ele falou: pastor, para que todo esse escândalo? Quando o senhor dá esses gritos, eu já quase bati o carro 3 vezes. Eu falei: amado, é simples, é porque você fica sempre em stand-by, e eu estou sempre ligado lá no trono da graça. É verdade, tem crente que ele está com a tomada ligada, irmão, mas o botãozinho do controle remoto do coração e da alma dele está lá no stand-by. Você conhece o stand-by? É aquele botãozinho que a televisão ou qualquer aparelho fica na energia elétrica, mas fica só uma luzinha vermelha dizendo que ele está ligado. A qualquer momento ele pode ser ligado de fato. Eu quero te dizer uma coisa: nós que somos pentecostais não podemos jamais ficar em stand-by. Devemos estar sempre cheios do Espírito Santo, sempre, a todas as horas e a todos os momentos, porque possa ser que em qualquer momento desse você precise da graça e do poder de Deus. E até você, se ainda mais você que é acostumado só vir para a igreja, amado, eu conheço crente que foge de demônios por causa disso. Eu já vi crente falar assim: olha, se fosse domingo, naquele dia que eu estava em jejum, eu até expulsava, mas hoje não dá não, me dá licença. Sábado aconteceu isso numa vigília em que eu pregava lá em Campinas. Nós estávamos lá, o pastor Osmar, meu amigo aqui, estava lá também. Tínhamos umas 3, 4 mil pessoas, e caiu um cidadão endemoniado. Irmão, eu vi pastor correndo endemoniado, e vieram tudo me: pastor, vai lá expulsar. Eu falei: eu estou abençoando o povo, cadê os homens de Deus? Vai lá expulsar. Mas estava tudo em stand-by. Aí saiu alguém que eu não sei de onde, foi lá, botou a mão e o demônio foi embora. Aí eu acreditei que aquele crente estava ligado em Deus. Eu quero que nessa noite você se ligue em Deus. Se ligue em Deus. Se você vê aí do seu lado que tem algum crente em stand-by: pastor Marco, como é que eu sei que esse crente aqui está em stand-by? Olha para ele. Se você vê que ele está com a carinha triste, que a boquinha dele está fechada igual urna de caixão de gente que morre em acidente de carro, dá um grito no ouvido dele e manda ele adorar. Aleluia,
Avivamento que gera avivalistas. A igreja em Atos dos Apóstolos estava crescendo, e ela começou a crescer pelo poder do Espírito. E dado a Bíblia Sagrada nos diz que era tanta graça que os apóstolos agora começaram a se dedicar à oração, à prática da palavra. E então pediram para que se separassem homens da igreja. E quando foram ser separados esses homens, eles tinham alguns atributos peculiares. Deus nessa noite só vai credenciar crentes para o avivamento da hora final, só vai derramar a sua plena glória sobre você se você tiver pelo menos uma das características que eu vou citar aqui. Quando eu olho para a vida deste homem do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, do nosso irmão Estevão, eu olho para Estevão e fico aqui vislumbrando, porque eu me identifico muito com profetas e com aqueles que falam a verdade. Estevão era um profeta de Deus. Pastor Marco, o senhor está biblicamente errado, porque Estevão era um diácono. E quem é que disse que diácono não pode ser profeta? Quem é que diz que crente que não tem uma carteirinha de consagração humana já não foi consagrado pelo Deus que fez os céus e a terra? Deixa-me lhe dizer uma coisa que você ainda não sabe. Deus me revelou isso quando eu ainda era menino e já pregava pelo Brasil inteiro e não tinha uma consagração humana. Todas as vezes que eu ia pregar eu dizia: Deus, mas eu não sou pastor ainda, eu não sou nem evangelista. A primeira vez que eu preguei em Camboriú, eu era quase um presbítero, e depois as pessoas me chamavam de pastor. Mas quando descobriram que eu não era, começaram a travar as portas para mim, e eu fui orar, falei: Deus, eu preciso de uma consagração dos homens. E o Senhor disse: menino, deixa eu te ensinar uma coisa. O homem não consagra, o homem confirma. Quem consagra sou eu. Aleluia. Deixa eu te dizer outra coisa aqui: ninguém é consagrado para ser, só é consagrado quem já é. Consagração não faz pastor, pastor não faz consagração, mas o Deus do céu consagra servos dele. E nesta noite é uma noite de consagração. Eu tenho certeza que Deus irá consagrar homens aqui, mulheres. Pastor Marco, mas o meu pastor não me deixa pregar, os meus obreiros lá não me dão oportunidade. E daí? Quem abre portas não é homem, quem abre portas é Deus. Deus tira você de lá e te abre as portas. Deixa eu te contar um testemunho que você não sabe. Eu sou paulista aqui do interior de São Paulo e prego faz 6 anos. Sabe quando foi que São Paulo me descobriu? Quando é que começaram a acreditar no meu ministério? Tem pouco menos de 9 meses. Até 9 meses atrás, os pastores de São Paulo e muitas igrejas de São Paulo não queriam nem me ouvir. Nem eu pagando abriu as portas para pregar, nem se eu pagar abriu as portas para que eu fosse lá pregar. Passou o tempo, chegou o tempo de Deus. Hoje eu recebo diariamente centenas de ligações. O mês de fevereiro agora nós contabilizamos 2.222 ligações de convites para pregar. 40% tudo aqui dentro de São Paulo. Aí aquela história de que profeta não tem honra na sua casa, isso não é 100% verdadeiro, porque quando Deus está na sua frente, até quem não acredita em você tem que ver os milagres e tem que dar mão à palmatória. Levante o dedo para cima de profeta, aponta o dedo no nariz do seu irmão e diz para ele: tu és consagrado. Para Deus você já é pastor, para Deus você já é missionário, para Deus você já é profeta. Agora diga para ele: se você acredita nisso, tira o pé do chão e entra na graça. Aleluia, aleluia. O céu está aberto aqui, aleluia. Veja essas e outras mensagens aqui no canal e continue sendo abençoado pela palavra de Deus.